Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para fazer um convite para você, desafiar você a estudar a palavra de Deus comigo. Vamos nessa? Nós vamos fazer um estudo bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus. Vou estar disponibilizando constantemente ou com frequência um vídeo sobre cada estudo bíblico. E hoje eu quero desafiar você a acompanhar comigo o primeiro estudo, que é sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por que, Ivan? Por que você está fazendo esses estudos? Porque a Bíblia tem transformado a minha vida. Eu gostaria que transformasse a sua também, meu amigo. Gostaria de ver todos os meus amigos, primos de infância, os que eu tenho hoje, no céu junto comigo. O céu será um lugar maravilhoso. Por isso, eu estou gravando essa série para que você também permita a você o direito de estudar a palavra. Estude a palavra para você tomar sua decisão. Não permita que líderes tomem a decisão por você. A salvação é preciosa demais para você entregar na mão de alguém, inclusive na minha. Eu quero que você acompanhe cada estudo com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, e você pesquisa na Bíblia se aquilo que eu estou falando está de acordo com a palavra. Tá certo? E nós vamos começar. Mas antes de abrir a Bíblia, a gente precisa fazer algo muito importante. E isso tem que ser um hábito na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que você for estudar a palavra, você precisa orar. Sem oração, você não compreenderá a palavra. Por isso você precisa orar, ser humilde diante de Deus, se prostrar diante dele e pedir a Deus que ilumine a sua mente para que você compreenda a palavra. Tá bom? Então feche seus olhos junto comigo e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos porque nesse momento estamos tirando um tempo para estudar a tua palavra. Que o Senhor ilumine-nos neste momento e que cada texto que a gente ler aqui possa tirar uma venda dos nossos olhos e possamos compreender claramente que a Santa Bíblia é a tua palavra, que ela é útil para a nossa vida, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar. Ajude meu amigo que está aí do outro lado, para que ele possa se firmar um compromisso de estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, então vamos para a Bíblia? Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu já estou com a minha aqui, ó, a palavra. Pegue a sua e vamos estudar. Antes vou falar umas curiosidades sobre a Bíblia. Você sabia que a Bíblia é um livro diferente, né? A palavra de Deus ela é um livro diferente. Ela é uma biblioteca. Ela contém 66 livros, sendo desses 66, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O Velho Testamento é os livros que foram escritos antes de Jesus. O Novo Testamento são os livros que foram escritos após Jesus Cristo. Uma outra coisa importante é que a Bíblia foi escrita por homens. Cerca de 40 homens escreveram a palavra, porém o autor é Deus. Esses homens vinham de várias culturas, origens, né, e ocupações. Uma outra coisa muito interessante que você pode perceber, porque são testemunhos claros a respeito da Bíblia, é que quem estuda a Bíblia, ela é transformada. E eu vou dar exemplos. Por exemplo, aquelas pessoas que abraçaram essas verdades como blasfemos já se tornaram reverentes. Ó, ébrios se tornaram sóbrios. Criminosos se tornaram confiáveis. Ladrões se tornaram honestos. E adúlteros se tornaram puros. Você já testemunhou pessoas assim que quando se dedicaram o tempo à palavra foram transformados? Eu creio que você já testemunhou.
Agora, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? E a Bíblia, ela é importante para mim e para você nos dias atuais? Vamos responder essas perguntas. Agora abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em São João, capítulo 17, verso 17. Eu estou abrindo a minha. Abre a sua Bíblia. Lá diz assim: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem falou essas palavras? Jesus Cristo. Então Jesus considera a Bíblia como o quê? A verdade. Um detalhe. Qual era a Bíblia que Jesus tinha nas mãos nos seus dias? O Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não existia. Então Jesus considerava a Bíblia naqueles dias como a verdade. É um negócio interessante, né? A palavra de Deus é a verdade. Qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia? Lá em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 31, eu vou mais ou menos resumir a história para não ficar longo o vídeo. Mas você vá lá e verifique. Lá está contando a história de um eunuco que veio, né, de Gaza a Jerusalém. Quando ele estava voltando para sua residência, ele estava lendo o capítulo 53 do livro de Isaías. E o Espírito Santo disse assim a Filipe: olha, acompanha ele. E Filipe o acompanhou e perguntou para ele assim: olha, você compreende o que você está lendo? E ele disse assim: não. Como compreender? Como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe. Filipe subiu naquele carro e explicou a palavra de Deus para aquele eunuco, e ele foi batizado em nome de Jesus. Amém? E eu estou aqui, irmãos, para lhe ajudar em algumas dificuldades. Eu também tenho. Mas a gente precisa de alguém para nos orientar, de alguém para nos explicar, alguém que seja verdadeiro e fiel com o texto bíblico. E eu quero somente estudar a Bíblia para você, independente de religião. Que a gente abra o nosso coração para a palavra de Deus, para que a palavra transforme você. Você estudando a Bíblia, você vai saber o lugar que você vai seguir. Porque a Bíblia filtra todas essas igrejas que existem por aí. E você lendo a Bíblia e orando a Deus com sinceridade, Deus mostrará para você a igreja dele aqui na terra. Porque ainda existe igrejas, ainda existe uma igreja que prega toda a verdade. Porque toda a verdade é importante. Tá bom? Que mais? Qual é a maneira certa de estudar a Bíblia? Lucas capítulo 24, verso 27. Estou abrindo aqui a minha Bíblia. Lucas 24, verso 27. Olha que texto tremendo. Olha que texto tremendo que Lucas deixou aqui pra gente. Ele diz assim, olha: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quem que estava expunhando as escrituras aqui? Era Jesus, a dois discípulos a caminho de Emaús. Então Jesus pegou a Bíblia desde Moisés, passou por todos os profetas para explicar aquilo que deveria acontecer com ele, né? O que tinha acontecido com ele, melhor dizendo, porque Jesus já tinha ressuscitado aqui nessa passagem. Então toda a Bíblia é importante. Então como é que a gente deve estudar a Bíblia? A Bíblia, usando toda a palavra. Então qual é a maneira certa? Comparar textos que falam do mesmo assunto. Buscar outras passagens para explicar aquele assunto que você está estudando. Estudar um pouco aqui, um pouco ali. Você precisa percorrer toda a escritura para você compreender. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você quer aprender sobre o sábado. Você vai pegar todos os textos que está falando do sábado para você compreender. Não pegue um texto isolado. Quero saber sobre dom de línguas, que é um assunto, né, bem complicado, polêmico.
mas que é simples quando você pega a Bíblia. Pega todos os textos que falam sobre o dom de línguas e estuda. Sobre revelação ou sobre qualquer outro assunto. Que benefício a pessoa recebe quando estuda a Bíblia? Você vai receber alguma coisa? Vai. Muitas coisas. Uma delas está lá em São João capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebeu aí? Aqui tem dois grandes benefícios. O primeiro, vida eterna. Quem estuda a Bíblia alcançará a vida eterna, porque conhecerá o caminho. Um outro grande benefício, sabe qual é? Conhecer Jesus. Você já parou para pensar? Conhecer Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Você não tem vontade não de conhecer Jesus? Aquele que deu a vida por você? É, meu amigo, pois é. Quer conhecer Jesus? Abre a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus é o personagem central da palavra de Deus. Ele está em todas as páginas. E você vai compreender se você dedicar um tempo para estudar a palavra de Deus. Tem outros benefícios práticos quando a gente estuda a Bíblia. São João capítulo 8, verso 32, assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O benefício prático hoje que você recebe quando estuda a Bíblia é liberdade. Liberdade. Talvez você é um daqueles, como eu, que pensava que quem estuda a Bíblia, quem frequenta uma igreja, é prisioneiro. Não, meu amigo, é livre. Quem estuda a Bíblia é livre. E você precisa ser livre. Então conheça a verdade. Permita que a verdade faça parte da sua vida e você será livre. Livre do quê, Ivan? De vícios, de drogas, de pornografia, da mentira, da crítica, da calúnia, do falso testemunho. Você será uma pessoa livre. Porque um viciado não é livre. Ele é preso, porque Satanás prende. Mas Deus liberta. E em nome de Jesus você vai ser livre. Porque você vai dedicar tempo a partir de hoje para estudar a palavra. É para isso que eu estou aqui. Para lhe motivar. Estude a Bíblia. Não entregue a sua salvação nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos de Jesus. Quem inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, olha: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui o texto deixa claro que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Os homens que escreveram a Bíblia, os santos homens, santos porque foram separados, não é porque não eram pecadores como eu e você, mas foram separados por Deus. E eles não escreveram o que eles quiseram. Eles foram movidos, orientados pelo Espírito Santo. Os profetas receberam visões, sonhos e escreveram. Jesus falava assim: escreve o que vês. Mas muitos também receberam a influência do Espírito na sua mente e foram lá e escreveram. E ao longo do tempo esses escritos foram juntados e hoje temos a Bíblia, como nós temos aqui na nossa mão, a santa palavra de Deus que foi dada por orientação de Deus. Quanto do texto bíblico é inspirado? 2 Timóteo 3,16. Esse é um texto fantástico. Diz assim: toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a escritura, meu amigo, é inspirada por Deus. Se você que está vendo esse vídeo é alguém que só acredita no Novo Testamento, eu quero dizer para você, não é só o Novo Testamento, o Velho também é inspirado. Muitas coisas no Velho se cumpriram, mas é útil para a gente ainda. Não dá para você ler a Bíblia sem o Velho Testamento. Outras pessoas só acreditam no Novo e nos Salmos. Outros só acreditam no Novo. Mas Paulo escreveu a Timóteo dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada. E além de ser inspirada, é útil. Útil para quê? Para ensinar, repreender, corrigir, educar. Tudo isso sabe para quê? Para que você e eu sejamos transformados, sejamos perfeitos para toda boa obra. Oh, glória a Deus! Que texto magnífico! Você não acha? A santa palavra de Deus, meu amigo, é útil para você. Ela nos educa, nos corrige. Quando um filho seu lhe desobedece, você não repreende? Pois é. A Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Quando eu e você abrimos a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Um Pai amado, que repreende, que ensina, que educa a quem ama. A quem ama. E quem o ama, o Pai aceita os seus ensinos. Que mais? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Tem alguma parte na Bíblia que não foram os homens que escreveram? Vamos ver? Abre a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. Capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai. Quem que tinha acabado de falar? Deus. Estava no Monte Sinai, chamou Moisés. Quando ele terminou de falar com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, se a única parte na Bíblia que não é escrita por homens são os 10 mandamentos. Sabia disso? Os 10 mandamentos. Deus escreveu com o seu próprio dedo em pedras. Sabe por que em pedras? Para não ser esquecidos, porque são eternos. Numa tábua ele escreveu 4 mandamentos que fala do nosso amor para com o nosso Deus. Na outra tábua ele escreveu 6 do nosso amor para com o nosso próximo. 10 mandamentos. Eu vou falar sobre eles depois, mais à frente, tá bom? Alguém está autorizado a mudar a Bíblia? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz que Deus não muda. Se Deus não muda, então ele não mudou a palavra dele. Certo? Porque a Bíblia você crê. É a palavra de Deus, não é isso? Se eu estou falando para alguém também que não crê na Bíblia, leia a Bíblia. Seja humilde. Feche os seus olhos e fale com Deus: Senhor, eu vou ler a Bíblia, mas eu não acredito. Seja sincero com Deus. Ele vai se revelar para você e você vai passar a acreditar. Se eu estou falando para alguém que já acredita na Bíblia, então, amigo, seja fiel à palavra. A Bíblia diz que Deus não muda. E abra aí agora a sua Bíblia. No Novo Testamento, Apocalipse capítulo 22. Abre ela aí. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Esse texto é tremendo. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Opa!
Acrescentar ninguém pode. Vamos continuar. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrita nesse livro. Então Deus disse que ninguém pode acrescentar, porque se acrescentar, Deus vai trazer a ele os flagelos que o livro apresenta. E aí são vários. Se tirar, você vai perder a parte na árvore da vida, na cidade santa e nas coisas que o livro também fala. Você quer perder a cidade santa, a Nova Jerusalém? Não, eu também não quero. Então, meu amigo, a gente não pode nem tirar nem acrescentar. Sabe o que esse texto está falando? Que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é útil para mim e para você. Quero ler um comentário para você em relação à santa palavra de Deus. Em relação à santa palavra de Deus, que diz o seguinte. Só um minuto, que era para me ter deixado no ponto aqui, mas vamos lá, encontrei. Diz assim: esse pensamento que eu vou ler agora está no livro Caminho a Cristo, de Ellen Gold White, página 111, que diz assim: quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Ou seja, quando você vai ler a Bíblia e você não ora, em vez de você compreender, você vai duvidar. Continua. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavra e atos estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Você quer ler a Bíblia para ter dúvida? Você vai encontrar. Você quer ler a Bíblia para ter a certeza do plano de Deus para salvar você? Você também encontrará. Tudo depende do espírito com que você vai ler a Bíblia. Quero fazer um desafio a você. Quero apelar a você agora. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, né? Você quer aceitar a Bíblia como a sua única regra de fé? Sim, eu creio que sim. Você quer continuar estudando a palavra de Deus comigo? Sim, né? Que Deus seja louvado. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, que nos altos céus habitas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe, nos abençoe, Senhor, a sempre darmos ouvido à Tua voz, que é a Tua palavra. Sempre que quisermos ouvir o Senhor falar conosco, devemos abrir a Bíblia, porque é através da Bíblia que o Senhor se revela. Se revela para esse meu amigo que está estudando comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, meu amigo, e até o próximo.